Lucas 23, 26, a palavra diz assim: quando o ia levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. E seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais batia no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se o madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? E também conduzia outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegou ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo. Se este é o Filho, o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneceram, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizia: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas, hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estava pendurando blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-se a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Jesus, aleluia, quando ele começou o seu ministério, e mesmo antes de Jesus vir ao mundo, né, em carne e sangue, mesmo antes dele vir, Moisés já tinha falado que o Senhor ia levantar um que era mais poderoso do que ele, e a ele deveria ouvir, porque todos aqueles que não ouvissem morreria, né? E eu creio que quando Moisés falou isso, o pessoal não entendeu, talvez muito. Ou talvez alguns lembraram do que aconteceu com Acã, né? Que foi lá desafiar Moisés. Lembraram da própria irmã de Moisés, né? De Miriam, que desafiou Moisés. Então, lembraram, mas a história ela vem relatando, ela vem abrindo para nós o entendimento. E creio que nem os profetas, quando eles profetizaram no Velho Testamento, eles não tinham a noção exata daquilo que eles estavam profetizando. Isaías, quando ele viu toda a trajetória de Jesus, ele não tinha muito, creio que, como seria. Estava tendo uma visão. Como muitas vezes a gente tem uma visão e a gente não sabe como vai ser, mas você tem uma visão. E muitas visões, depois de algum tempo, ela se realiza, ela se materializa e às vezes é bem parecido, bem próximo daquilo que o Senhor mostrou, né? Vemos que Ezequiel ele teve as visões das luzes, que são os faróis do avião, os faróis do carro. Quando teve aquilo tudo, não se sabia, mas tudo o Senhor deixou
escrito, porque o Senhor, aleluia, Ele não faz nada sem antes nos avisar. Então Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele começa a falar de todas as coisas, a trajetória que ele ia passar. Nós vemos quando o pessoal, né, nossos pais lá no deserto, eles blasfemam, eles ficam contra o Senhor, falam mal, e a praga vem, e eles começam a morrer, e morre muita gente, mas Moisés, ele pega e levanta uma serpente no deserto, e ele fala que todos que olharem para a serpente seriam iluminados, seriam curados. Mas você acha que todo mundo olhou? Não, irmãos, porque as pessoas, eles têm dificuldade de obedecer. Obedecer, né? Se eu tomei lá um chá e não melhorei, se eu tomei um remédio e não melhorei, eu vou olhar para a serpente e vou viver? Não. E muitos não olharam, com certeza. Mas todos aqueles que obedeceram, né? Eles entraram na terra prometida, eles chegaram aonde era para chegar, mas a história se repete hoje conosco. Nós estamos, Jesus veio e nós levamos essa palavra com amor, porque a Bíblia diz que Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho unigênito dele. Não, aleluia, para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, quando você leva uma mensagem, seja para quem for, aleluia, você não está levando uma mensagem de condenação, você está levando uma mensagem de salvação para aquela pessoa. Mas às vezes as pessoas, aleluia, eles não querem, eles associam Jesus com igreja, eles associam Jesus com religião. O que você quer? Que agora eu sou da sua igreja, que eu vou na tua igreja, que eu faço isso, que eu faço aquilo, né? Eles não querem Jesus, porque eles acham que Jesus é religião, mas Jesus não é religião. Jesus, ele é salvação, né? Salvação. Então, Jesus, ele veio salvar o mundo do que estava perdido. E todo mundo achou que Jesus era mais uma religião. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, todo mundo, né, se sentiu ameaçado de perder seu cargo, porque Jesus dava olhos aos cegos, Jesus abria a boca, né, do mudo, Jesus expulsava demônios, Jesus realizava milagres, prodígios e maravilha. Então, ele sempre estava tentando barrar Jesus no seu ministério. Não é diferente hoje, as pessoas tentam barrar a gente no nosso ministério, né? Você fala isso, mas, ele sempre acha alguma coisa na gente, né? Seu cabelo é preto, seu cabelo é isso. Ele sempre acha alguma coisa em nós, para quê? Para tirar de nós, enfraquecer, aleluia, o nosso ministério. Mas Jesus, aleluia, ele prosseguiu, né? Prosseguiu, muitos ali ouvindo Jesus falar e vendo a pressão que havia sobre Jesus e aqueles que seguiam Jesus, muitos voltaram atrás, muitos foram embora, muitos, né, ficaram meio temerosos, muitos queriam ver como Zaqueu e muitos queriam se afastar e se afastaram. Né? Quando Jesus faz um sermão mais duro, as pessoas vão embora. Aleluia. Hoje eu estava vendo uma pregação, um pedaço da pregação daquela mulher que a gente gosta de ver, da Edmeia, né? Da Edmeia. E aí alguém escreveu ali embaixo no comentário: como uma mulher dessa pode estar na igreja pregando e ter esse número de gente sentado na cadeira? Porque não tinha nem 10 pessoas sentadas na cadeira. Mas por que isso, irmãos? Porque quando o sermão, sabe, quando a palavra ela é mais dura, as pessoas vão embora. Porque a palavra que te salva é a palavra dura. A palavra que te salva, meu amado, sabe? A comida que mais pesa no seu estômago é a feijoada. É a feijoada que te pesa mais no estômago. Aleluia. E ela te alimenta mais. E Jesus, ele é assim, ele vem trazendo palavra. Por quê?
Porque ele veio para dar vida e vida em abundância, mas o diabo, ele veio para matar, para roubar e destruir. Ele é entrão, ele entra na tua mente e ele começa a falar coisas com você terríveis, aleluia, né? Ele começa, aleluia, a querer te levar para o calabouço, querer te levar para dentro de um quarto, se fechar lá, querer levar você, aleluia, a se distrair com coisas que depois ele vai cobrar um preço alto. Preço alto. Por isso, tudo que nós temos para dominar, nós temos que dominar a nossa mente. Nós temos que aprender a falar com nossa mente. Quando o adversário vir trazendo coisas ruins na nossa mente, nós temos que expulsar, meu amado. Nós temos que repreender em nome de Jesus Cristo. Porque, volto a dizer, Jesus não é religião. Jesus, ele é salvação. Então, ele te salva você lá no seu quarto, ele te salva você no trabalho, ele te salva, ele não te salva só aqui. Aqui nós nos reunimos para adorar, para glorificar, para exaltar e para aprender mais dele. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós aceitarmos Jesus e nós não nos reunirmos para ouvir a palavra e não ler a palavra, aleluia, nós não seremos moldados. Nós não sendo moldados, aleluia, o adversário voltará, aleluia, para a nossa vida, para a nossa casa. E a palavra diz que ele vem, ele encontra a casa varrida, a casa limpa, e ele traz 7 demônios, pior do que ele já estava com você, e o fim daquela pessoa é pior do que o começo. Então é pior. Então nós temos que prestar atenção. O Senhor, ele falava com os discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai. O Filho do Homem, ele vai ser crucificado, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. Eles ouviam, amado. Ouviam, mas não entendiam. Como é que vai acontecer isso? Será que é uma história, uma parábola que ele está contando? Eles não criam que Jesus, ele ia ressuscitar. E muita gente hoje não crê que Jesus ressuscitou. Os soldados contaram a mentira, que roubaram o corpo, mas onde está o corpo? Que ninguém achou o corpo. Porque se tivesse achado, tinha embalsamado, tinha botado lá e falado, olha a mentira aqui, olha o homem aqui, olha ele aqui, né? Não acharam. Por quê? Porque ele apareceu somente para aqueles que crê. Hoje, meu amado, Jesus só se revela àquele que crê. Só aquele que crê. Se você não crê, Jesus não se revela a você. Sabe? Você vai achar que isso aqui é uma religião, mas não é uma religião. Isso aqui é um Deus vivo que está aqui. É um Deus que fala comigo e fala com você. É um Deus que na hora que nós necessitamos de uma coisa, nós clamamos por Ele. Clamamos e Ele vem ao encontro. Ele vem preparando mesa, Ele vem, aleluia, trazendo solução, Ele vem trazendo alívio, Ele vem, aleluia, abrindo portas, Ele vem mudando todas as coisas. Mas o adversário da nossa alma, ele quer prender as pessoas. E os discípulos andando com Jesus 3 anos, 3 anos eles estavam presos ainda. Eles não criam totalmente, sabe? Eu vejo uma mulher que ela creu mais do que os discípulos. Porque quando Jesus chegou para Marta, Marta que era a mulher lá que ficava fazendo comida, né? Que falaram, Marta gosta de fazer comida, gosta disso, gosta daquilo. Mas ela cria no que Jesus falou. Porque quando Jesus chegou lá e o irmão dela tinha morrido, e Jesus falou, Marta, ele vai ressuscitar. Ele falou, eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei. Então, ela cria naquilo que Jesus falava. Ela cria. Mas, aleluia, os discípulos não criam que Jesus ia ressuscitar ao 3º dia. Assim como nós, amado, caminhamos e nós ficamos naquilo, né? Jesus vai voltar mesmo? Quanto tempo fala que ele vai voltar? Desde que ele foi crucificado, antes até, porque ele falava, vou para o Pai, vou preparar lugar e voltarei para vós. Não foi isso que ele falou? Né? Mas, tanto tempo, ele vai voltar.
Mas para quantas pessoas o Pai já voltou, meu amado? Sabe? O Pai já voltou para muitos da minha família. Muitos. Sabe? Então já voltou. Mas virá o dia que Ele vai voltar para fazer uma mudança geral, para reinar. Para reinar. E nós reinaremos com Ele. Porque esta é a promessa. Nós vivemos de promessa. Aleluia. E a promessa, ela nos dá perseverança de estar com o Senhor. Quando Jesus, amado, Ele vai para ser crucificado, muitos ali zombaram, muitos seguiram para ver o que ia acontecer, se Ele ia fazer algum milagre, né? Algum milagre. Eu creio que a maioria que foi, se nós navegar um pouquinho no Espírito, a maioria que foi, vamos lá, hoje vamos crucificar Ele, vamos ver o que Ele vai fazer, quem sabe? Quem sabe Ele desce da cruz, quem sabe Ele faz alguma coisa. O Evangelho, ele foi escrito, né, 30 anos depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E nós vemos 4 pessoas que escrevem o Evangelho e escrevem essa passagem. Se você pegar essa passagem em Mateus, se você pegar essa passagem em Marcos, se você pegar essa passagem em Lucas e João, você vai ver que eles escrevem de forma diferente. Porque foi da forma que eles viram. Você imagina, eu estou aqui em cima, né? Todo mundo me vê. Mas imagina se tivesse 1000 pessoas aqui e eu estivesse aqui embaixo. Ninguém me via. Se eu não tivesse o microfone na mão, né, menos as pessoas iam ouvir. Aí eu perguntava, né, no irmão, né, no irmão Zé. Irmão Zé, o que ele falou? Ah, ele falou assim, né, som. Aí, o que ele falou? Aí o outro falava, isso. E a pessoa é pegando. E quando esse evangelho ele é escrito, vê que Jesus, ele vê aquelas mulheres chorando, e Jesus ele fala, olha, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque Jesus sabia a dificuldade que as pessoas tinham de aceitá-lo, de reconhecer ele como filho de Deus. Que custa, né? Um dia eu ouvi o Marcelo, ele falar que ele ministrou, falou de Jesus para um cientista aí, um cara da alta. Aí o cara falou com ele, Marcelo, agora você está meio bobo, está meio luado com o que você está falando. Ele falou, não estou luado. E contou para ele o plano de salvação, né? E falou com ele, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou resumindo, tá, irmão? Não sou muito boa de ouvir história e contar história, não. Ele falou assim, olha, se eu estou louco, se eu estou errado, tá? Se eu chegar lá, eu não vou perder nada. Mas e se você não aceitar de você chegar lá? O que você vai fazer? É a questão, irmão. Não aceitar Jesus, nós corremos esse risco. As pessoas que não aceitam Jesus, que todo mundo acha que nós somos loucos. Porque não diz que o evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Então nós estamos no poder do Senhor. Mas o mundo que acha que nós somos loucos, se eles aceitarem Jesus, aleluia, se morrer hoje, né? E for para o futuro, lá para a glória, aleluia, o que vai acontecer? Se tudo isso que nós estamos falando é verdade, ele vai se dar bem, mas e se ele não aceitar e for, aleluia, morrer, ele vai se dar mal, porque foi a história de Lázaro, né, e o rico, talvez, aleluia, né, o rico passava lá e Lázaro falava com ele assim, estou aqui, mas Deus tem cuidado de mim, com toda a minha doença, Deus tem cuidado de mim. Que Deus? Você fica falando de Deus. Deus nada. Mas Jesus conta que quando os dois morrem, né? O rico ele pega e ele vai pedir água. Vai pedir água para Lázaro dar um pouquinho de água para ele. Por quê, irmão? Porque o inferno é fogo. Se nós estamos com esse calor aí, já estamos abafados, imagina você dentro de um fogo. O inferno é fogo, né? Mas a Bíblia diz que o céu, a temperatura é constante.
constante, meu amado. Então, Jesus aqui, quando ele fala com essas mulheres, por quê, amado? Porque quando Jesus vir, tá? Vai ser como igual os dias de Noé. Pessoas casam, se dão em casamento, engravida, tudo normal. Tá? Vai estar tudo, né, correndo. Porque você vê que a guerra está lá, mas se você procurar, né, tem criança nascendo lá. Tem mulheres engravidando lá. Tem. Quando Jesus vir, a Bíblia diz que a criança é inocente, a criança ela vai subir. A barriga da mãe vai murchar. A criança vai sumir do bercinho. Vai sumir do peito da mãe. Então Jesus falou assim, olha, chorai por vocês e pelos vossos filhos. Está falando que do bisneto, tataraneto, para todos, meu amado, que não chegar ao pleno conhecimento da verdade desse evangelho. Aleluias. Então, nós temos que, aleluia, anunciar essa palavra, levar com carinho, levar com amor, aleluia. Por quê? Não precisamos levar, aleluia, com braveza. É escolha. Você quer ir? Você quer ir para a eternidade com o Senhor? Quer voltar de onde você veio? Que você não lembra. Você lembra que lá você tinha sofrimento? Não tinha. Você não tinha nada lá. Mas você veio aqui para você voltar para lá. Mas se você não voltar para lá, você vai para o inferno, aonde o diabo já foi condenado a estar. Aonde Satanás, aleluia, porque quis ser igual a Deus. Tem gente que quer ser melhor do que pai e mãe. Nós estamos num culto de família, né? Tem filho que quer saber mais do que pai e mãe. Pai e mãe aconselha e não quer. E aí você encontra Jesus, que é um bom tesouro, e você quer dar para o seu filho. Mas seu filho não quer Jesus. Ele prefere a internet, ele prefere as conversas malignas da internet. Prefere isso. Está aí, meu amado. Quando nós éramos jovens, não tinha internet, não tinha esses negócios. Mas tinha a mesma coisa, os pais orientando e muitos desobedecendo. Tá? Eu tinha uma amiga que ela perdeu 2 irmãos. Por quê? Os irmãos foram para jogar, depois começaram a jogar com a polícia, depois começou a roubar com a polícia, roubava lá, a polícia apoiava. Mas um dia, não sei porquê, o próprio policial matou os 2 filhos da minha amiga na porta da casa dela. Existia, isso era escolha, né? Era escolha. E ela perdeu. Eu me lembro que eu fui lá, ela chorando, ela falou assim, Ana, eu gostava muito dos meus filhos. Olha, irmã, a mulher não era crente, a mulher também não era católica, porque eu era católica e ela não ia. E ela falou assim, olha, Ana, eu gostava muito dos meus filhos. Era tudo que eu tinha. Mas eles mereceram o que eles estavam fazendo. Sabe por quê? Porque estava roubando, estava matando os outros. A dor que causou nos outros chegou na casa dela. Mas eu tenho certeza, hoje, com o entendimento que eu tenho, que Deus aliviou, sabe, o coração dela. Porque quando você entende, meu amado, quando você não quer dizer que o errado é certo, sabe, Deus trabalha na tua vida. E hoje, é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo as pessoas falar o que é errado, é certo. É certo. É certo isso, é certo aquilo, né? E aí, se você achar uma coisa, se você estiver dentro da casa de Deus, e você achar, pode escrever isso aí, e você achar uma coisa que é errado, certo, mais cedo ou mais tarde, meu amado, você vai sair por essa porta e você não vai voltar mais. Porque você torceu a palavra de Deus. A não ser que você se arrependa. Se arrependa. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, se você pecar, não tem problema. Você tem um advogado, né? Pedro falou isso. Você tem um advogado, Jesus Cristo, Senhor nosso, e Ele te perdoa de todos os seus pecados. Então, irmãos, nós temos que estar sempre, Jesus culto de Santa Ceia, nós temos que estar sempre examinando o nosso coração, examinando a nossa mente, ver em que nós estamos gastando tempo, pensando em quê? Pensando que nós pensamos mais em Jesus?
nós pensamos mais no salmo, nós pensamos mais em fazer o bem, em levar uma palavra para quem precisa, ou nós pensamos mais nas coisas do mundo, nós pensamos mais, aleluia, né, nas coisas que a internet oferece, nos filmes mundanos, no jogo. O que nós pensamos mais? Como é que está a nossa cabeça? Nos reunimos para quê? Reunimos para falar de Jesus, ou para falar dos outros, ou para dar nossos achômetros, né? Como está o mundo, como isso, como aquilo. É uma palavra que me mexe muito. Toda vez que eu ouço, toda vez que eu me lembro, mexe muito comigo, é que tudo já está pronto. E aí eu temo. Eu falo, Senhor, se tudo está pronto, que a minha vida esteja pronta perante o Senhor. Perante o Senhor. E isso dá temor, amado. Porque se tudo está pronto, se ele me conhece, eu tenho que viver pedindo misericórdia. Então, eu estava num lugar e a mulher veio orar por mim, e ela falou assim, Deus está falando que você pede muita misericórdia nele, muita, muita. Eu peço, meu amado, porque tudo já está pronto. Senhor, tenha misericórdia de mim, que a minha mente não venha mudar, que meus pensamentos não venham mudar, para mim agradar A, agradar B, agradar C. Porque Jesus falou assim, olha, eu terei misericórdia daquele que tiver misericórdia. Então nós temos que ter misericórdia das pessoas, orar, buscar a Deus, pedir ao Senhor para transformar as vidas. E não achar, aleluia, que tudo está perdido. Porque tudo está pronto. O Senhor nos trouxe para voltar para casa e nós temos que voltar. Temos que voltar. Senhor, que eu não venha desviar. O hino 33 da harpa, né? Senhor, com tua mão segura bem a minha. Segura. Segura. Já vi, meu amado, de tudo que eu já ouvi na vida, eu já vi pessoas que eram assim com Deus, pessoas que trabalhavam para o Senhor, pessoas que nem paravam em casa, missionária que vivia, andava no meio de índio, andava no meio de tudo, e depois no fim da vida, aleluia, sabe, no fim da vida, a pessoa começou a falar, aleluia, contra Deus, que não entendia isso, que não entendia aquilo, porque trabalhou tanto para Deus, por que Deus fez isso, por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo. Fala a verdade, não é a palavra dos nossos irmãos lá no deserto? É a mesma palavra. O porquê. O porquê. Mas nós nunca perguntamos a Deus o que nós estamos fazendo, que as coisas estão mudando na nossa vida. O que nós estamos fazendo para as coisas mudarem, para que a minha vida ela comece a sentir vazio. Por que o Senhor não tem preenchido tudo dentro de mim? Que falta ainda? Falta ainda eu segurar na orla dos teus vestidos? Ou falta eu clamar mais? Subir num lugar mais alto ou descer num lugar mais baixo para falar com o Senhor? E assim como Jesus disse que ele ia ser crucificado, assim ele foi. Né? E ele fala que, irmãos, nós vamos passar períodos difíceis. Aqui Jesus, ele começa a falar, dos dias finais. Ele fala assim, olha, então começarão a dizer aos montes, né? Caia sobre nós e os outeiros, cobri-nos. Por quê? Porque ele fala, ó, se fez isso, né, ao madeiro verde, fazem isto, que se fará ao seco? Fará a nós. Se fizeram isso com Jesus, o que se fará a nós? Quando todo o sistema foi implantado, não sei se vou estar aqui para isso, mas alguém da minha descendência vai estar. Então a importância que foi falado, né? Ensina o teu filho, fala com teu filho, ministra no teu filho, para que teu filho não venha perecer.
ministra nele, ensina o caminho a andar, ensina a ler a palavra, ensina. Guarda suas Bíblias, falaram que vão torcer as Bíblias todas, guarda sua Bíblia, faz um buraco dentro da tua casa, bota a sua Bíblia lá no buraco, guarda elas, entendeu? Guarda, porque nós temos que ficar nesta palavra e não nas torções que eles estão fazendo. Não podemos ficar, meu amado, nas torções, né? Temos que ficar, aleluia, naquilo que o Senhor tem falado conosco. Júlio, manda ele sentar, bota a cadeira aí, manda ele sentar. Então, né, nós temos que ficar firme naquilo que nós aprendemos, aquilo que Deus nos ensinou, sabe? Aquilo que Deus nos ensinou. Por quê? Porque vão torcer tudo, meu amado. Vão torcer. O nome de Jesus vai ser o pior nome para alguém ouvir. Alguém ouvir. E nós temos que ficar, aleluia, aliado com o Senhor. Buscando o Senhor em todo o tempo. E ele fala que conduziu 2 homens. E vê, meu amado, que são escolha. Um homem, aleluia, ele não quis, né? Um homem, ele não quis saber de Jesus, ele quis condenar. Ele quis condenar. Mas o outro não. O outro falou que ele estava ali, igual minha amiga falou. Meus filhos receberam aquilo que eles plantaram. Então, esse homem falou isso, mas o outro não. O outro não quis nem sabe, pensar. Ele não quis a misericórdia de Deus sobre a vida dele. As pessoas, às vezes, não pensam na misericórdia de Deus. Por isso que muitos jovens aí estão se matando, estão se drogando, estão fazendo um monte de coisa. Por quê? Falta Jesus. Porque quando você tem Jesus, quando Jesus escreve seu nome no livro da vida, sabe o que acontece? Acontece que o Espírito Santo vem morar em você. E o Espírito Santo morando em você, ele te dá equilíbrio. O Espírito Santo, aleluia, ele te consola. O Espírito Santo te dá ânimo. Quantas pessoas hoje desanimadas de estudar, né? Desanimadas de trabalhar, não tem ânimo para nada. Mas o Espírito Santo, ele se move em nós e ele dá ânimo, ele dá força para você ir até o fim, para você realizar, aleluia, aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para nós é coisas grandes, é coisas tremendas, é coisa maravilhosa, meu amado. Esse homem deve ter ouvido lá na cadeia, aquele Jesus, o Nazareno, ele está fazendo coisas grandes. Falaram que ele ressuscitou Lázaro, falaram que ele curou o cego, falaram que ele deu vista ao cego, ele está fazendo obras grandes e poderosas, está curando os enfermos, expulsando o demônio. Ele foi ouvindo e aquilo deu fé nele, não foi diferente de Raabe. Raabe ouvindo todas as maravilhas que o Senhor tinha feito ali, abrindo o mar, alimentando o povo, né? Ela foi o quê? Ela se fortaleceu na fé, ela quis aquele Deus. Ela falou, eu vou ficar aqui, fazendo o quê? Eles vão tomar isso aqui. E ela, o que ela fez, irmão? O Espírito Santo veio sobre ela e ministrou no coração dela, de ajudar. E aqueles homens foram exatamente lá na casa dela. E ela ajudou, ela não teve medo dos soldados, ela não teve medo, aleluia. Ela colocou a vida dela em risco, aleluia. Vai ser como? Aleluia, no futuro, amado. No futuro, se nós rejeitar Jesus, nós vamos perder nossa vida. Mas, aleluia, se nós ficarmos firmes como Raabe, ele, né, falou, não, ele não veio aqui não. Não, já passou, já foi embora. Guardou os homens. O que aconteceu? Foi salva ela e a casa dela. Então, aleluia, nós temos que pensar nisso. Nós temos um plano de salvação. Pode ser que nós ouvimos essa pregação e nós não vamos passar por isso. Pode ser, meu irmão. Não sei o dia que Jesus vai vir, mas um dia vai vir. Mas eu sei uma coisa, aleluia, que o sistema mundial está aí, está chegando. Está chegando. Não é? Vai se acabar o dinheiro, ninguém vai mais ter o dinheiro.
tudo digital, tudo isso, tudo aquilo. E como vai ser? Temos que estar ligados com o Senhor. Sabe? Ficar bem firme na presença do Senhor. Porque Deus, Ele tem um projeto, e o projeto que Deus tem é bom. Porque tudo que Ele falou, assim aconteceu. Né? E os soldados riam dele, escarneciam, quis dar vinagre para ele, irmãos. Olha quanta humilhação. Quantas pessoas saem da igreja por bobeira. Sai da igreja, aleluia, porque ele não cantou naquele dia. Sai da igreja porque não deu oportunidade. Sai da igreja porque um irmão, né, passou e não olhou para ele. Ou mesmo o pastor não viu, não olhou. Não sei, irmãos. Nós somos carne. E às vezes as pessoas têm problema também. Às vezes você pensa que você está com um problema tão grande, tão grande. Às vezes aquele irmão que não olhou para você, ele está com um problema pior do que o seu. Pior. E ele foi. E você se prendeu naquilo e você vai embora. Você vai embora e depois vai perdendo as forças, vai sendo minado. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é astuto. Você sai da igreja e o que acontece? Parece que está tudo bem na tua vida. Está tudo bem, vai tudo bem. Aleluia. Por quê? Porque a hora que ele vem com o golpe dele, ele dá um golpe para te derrubar. Ele dá um golpe para te derrubar. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que está em pé, cuida-se para que não caia. Não caia, nós não podemos. Nós temos que prosseguir a nossa vida. Aleluia. Olhando sempre para Jesus, né? Estamos fracos, ligamos para alguém, pedimos para orar. Estamos tristes, pedimos para alguém orar. Estamos enfermos, pedimos para orar, irmão. Né? Pedimos, às vezes a gente vai no médico, às vezes você pede até o nome do médico, mas não pede para orar. Mas ore, não é errado ir no médico, mas ore primeiro. Né? Que Deus, aleluia, se quiser curar, Ele cura na hora. Se Ele não quiser, Ele vai direcionar o médico certo. Ele vai iluminar. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Né? Então fizeram, né? Botaram lá que Ele era o rei dos judeus. Ele era o rei dos judeus. Vê, irmãos, zombaria com o Senhor. Mas na verdade Ele é o rei dos judeus. Ele não mudou. Ele é. Eles que rejeitaram, mas Ele é. Né? Como Ele é, aleluia, o Salvador de toda a humanidade. As pessoas que rejeitam. Você fala, tem alguém, quem quer aceitar Jesus? As pessoas não querem. Né? As pessoas não querem. É muito cedo. Hoje eu não quero não. Vou esperar. Aí espera e não dá tempo. Espera e não dá tempo, irmão. Diz que naquele edifício Joelma, quando pegou fogo, a mocinha estava desviada, ela foi na igreja e o pastor pregou. E ela trabalhava lá no edifício. E o pastor fez apelo e ela não quis. E aí, o culto acabou, a menina saiu, o pastor foi atrás dela, porque Deus tinha falado que era a última chance dela. E foi atrás dela e perguntou ela se ela queria voltar. E ela falou assim, não, ainda não quero não. Né? Outro dia eu volto. Aí o pastor falou com ela, o Senhor falou que é a tua última chance. Não quero ainda não. Foi embora. No outro dia, o edifício pegou fogo e ela morreu. Deus, irmão, não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Tá? Na última hora, se você tem uma aliança com Deus, ainda que você quebrou a aliança com Deus, na última hora, Deus vai mandar um socorro. Na última hora, Deus manda um socorro. Sabe? Porque Ele falou assim, aquele que veio a mim, de maneira nenhuma eu lancei fora. Então, na última hora, o Senhor, Ele vai fazer algo. Para quê? Para que essa pessoa tenha a chance de voltar. Muitos voltam. Eu vi isso no meu sogro. Muitos voltam. Por quê? Porque um dia ele tinha aceitado o Senhor. E orou 30 dias. Porque 30 dias ele ficou no hospital e eu ia lá todo dia. O Paulo até brigava comigo que eu ia lá todo dia. Todo dia eu ia lá na Paulista. E todo dia eu orava com a minha sogra e com o meu sogro. Todo dia. Sabe? Não foi em vão, meu amor. Porque eu vi meu sogro ir embora salvo. Então, amados, a importância de nós levar essa palavra, salvação. Essa palavra, aceita Jesus, que você vai ter um bom emprego. Coisa.
precisa falar isso, né, Márcio? Não precisa. Se ter Jesus, Jesus abre as portas. Jesus abre, dá um bom emprego. Sabe por quê? Com pão, com o suor do rosto, você vai ganhar seu pão de cada dia. Então você tem. Mas o que você precisa ter, Jesus é como Salvador da tua vida. E se Ele é Salvador, Ele é provedor, meu amado. Ele provê todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o teu esposo. Jesus é o teu esposo. Isaías falou isso. Eu, Senhor, eu sou o teu esposo. Por quê? Porque Ele é provedor de todas as coisas. Se o marido sustenta o lar, é porque Deus dá para ele sustentar. Se a mulher sustenta, é porque Deus dá para ela sustentar. Então quem sustenta tudo? É Deus, meu amado. É Deus. O que nós fazemos? Nada, tudo é Ele. Tudo é Ele, é por Ele. E agora Ele estava ali, levaram Jesus, meu amado, e nós não podemos esquecer isso. Que ali Ele levou as minhas e as tuas dores. As nossas enfermidades, ali Jesus sentiu a dor. A pior dor Jesus sentiu. A dor da separação do Pai. Uma dor terrível, sabe? Você já ficou desesperado quando você ora e quer que Deus fale alguma coisa, e o Senhor não fala? Nós sentimos isso e é ruim. Pensa Jesus, que Ele e o Pai é um só. Por segundos, Ele viveu tudo isso. Por segundos, Jesus, Ele passou por todas as situações. Todas, meu amado. Por minutos ficou ali. Como Deus já tinha falado que nenhum dos ossos dele ia ser quebrado, nenhum dos ossos dele foi quebrado. E ali ele expirou, entregou. Entregou a sua alma ao Senhor, entregou o seu espírito. Foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Maria vai lá, Marta, eles vão tudo lá, a mãe de Jesus vai, achando que Jesus estava lá, colocar perfume, colocar pedra, lá eles têm mania de colocar pedra, devia levar umas pedras para colocar em cima do túmulo, mas Jesus não estava lá, porque Jesus, a morte não pôde prender Jesus, porque Ele é vida. Ele é vida, meu amado, Ele é dono da vida, só Ele tem vida para nos dar. E Jesus ressuscita, e Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus aparece a Tomé, Tomé era o povo que Jesus tinha. Os 12 que Jesus tinha, meu amado. Talvez igual muitos de nós. Pedro, que gostava de brigar por tudo. Tomé, que desconfiava, que tudo ele queria ver. Mas Jesus, Ele trabalhou na vida de cada um. E todos, meu amado, alcançaram aquilo que Jesus veio trazer, salvação. E todos nós precisamos alcançar essa salvação. Todos nós. Todos nós precisamos estar de pé. Todos nós precisamos olhar para a cruz e saber que ali está a nossa vida. Que Ele deu o direito de novamente nós sermos filhos de Deus. Deu-nos poder de ser filho de Deus. E como, aleluia, filhos de Deus, nós temos que fazer as obras que Ele fez. Provérbio 30:31 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábio. Que nós possamos falar deste amor, amado. Porque se você falou, a semente ficou lá. Você foi alguém que já mexeu na terra. Aí o outro fala outro dia, o outro fala outro dia. Por quê? Porque nós trabalhamos para o reino. É para o reino que nós trabalhamos. E vamos trabalhando para o reino, e as pessoas vão sendo salvas, libertas pelo poder da palavra do Senhor. E Deus assim, Ele vai fazendo coisas grandes e maravilhosas através da vida de todos nós. João 20:19 diz assim:
Chegando, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Eles, com medo dos judeus, medo. Vai haver muito medo, meu amado, mas eu creio também que vai haver muita manifestação de Deus. Deus vai se manifestar de forma grande e poderosa em nossa vida. E ele, dizendo isto, ele mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem retiverdes-lhe serão retidos. Olha a responsabilidade que nós temos de não reter as pessoas, de não segurar a vida das pessoas. Sabe, irmãos? Perdoar quantas vezes? 70 vezes no dia. 490 vezes no dia. Perdoar. Todas as vezes que for necessário. Porque assim como Ele nos perdoa, que nós possamos perdoar. Este é o Evangelho, meu amado. É Jesus nos perdoando, nós perdoando as pessoas e cada um de nós reconhecer que nós somos necessitados das misericórdias e do poder de Deus. É noite de Santa Ceia, é noite de nós refletirmos e agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Nem agradecer, meu amado, porque nós estamos aqui para sentar na mesa do Senhor. Se você, né? Para que nós possamos estar junto. Nós vamos orar e depois nós estaremos passando, né, para a Santa Ceia. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos olhar para dentro de nós mesmos nesta noite e vermos, Senhor, o quanto nós precisamos ainda melhorar, o quanto nós precisamos ser sensível à Tua palavra, Senhor, que ela possa, Senhor, doer em nós todo sacrifício, Senhor, e todas as vezes, Senhor Deus, que por falta de entendimento, nós, Senhor, tropeçamos nela. Por falta de entendimento, deixamos de obedecer, deixamos, Senhor, de estar diante de Ti. Perdoa-nos, Deus. Perdoa nesta noite, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que ao decorrer deste mês desagradou o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Tu venha nos lavar, que Tu venha nos purificar, que eu creio, Senhor, ao sentar nesta mesa, Senhor, nos tornamos limpos, nos tornamos purificados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus.